Eurodeputados aprovaram a análise do texto do acordo com o Mercosul na Corte de Justiça Europeia, o que na prática vai atrasar a viabilização do acordo em até 2 anos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado. Bom dia, meu grande amigo Renato, que fica em Genebra, na Suíça. Como que você está, Renato? Bom dia, César, tudo bem? Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o Parlamento Europeu, agora em Estrasburgo pela manhã, acabou de aprovar o envio do acordo entre Mercosul e União Europeia para revisão legal. Isso, na prática, vai atrasar em até 2 anos o processo. Existe a possibilidade da Comissão Europeia, que é presidida pela Ursula von der Leyen, de aplicar o acordo de maneira provisória, enquanto aguarda o posicionamento da Corte Europeia e, em seguida, iria para a votação. Mas é uma situação frágil, precisa muita confiança de que esse processo será vencido nas instâncias judiciais e depois aprovado pelo Parlamento, para não ter um retrocesso lá na frente. Olha, foi uma grande vitória da França, essa votação. O chanceler francês ele acabou de ir ao X, o antigo Twitter, para se manifestar, disse que essa posição está coerente com o que a França tem defendido, e até soltou uma frase um pouco arrogante, falando assim, a França sabe dizer não quando é preciso. E a história mostra que frequentemente nós estamos certos. Mas é uma grande derrota para todo o processo de negociação, do lado sul-americano, que desde o início era favorável ao acordo, assim como para o lado europeu, que é a parcela que aprovava o acordo e que se declarou maioria no Conselho Europeu, países como Alemanha e Espanha, que vinham incentivando, e agora tem esse retrocesso. Gostaria de acrescentar uma pequena análise também, que isso respinga em Davos, lá, o assunto que vocês estavam falando agora há pouco. Lembrando que ontem a Ursula von der Leyen anunciou que estava na iminência de fechar um acordo com a Índia, tentando mostrar poder em relação a Donald Trump, mostrar que estava diversificando parcerias. E hoje mostra que com o Mercosul, uma negociação que é longa, mas que teoricamente mais fácil, porque nenhum país é tão protecionista, por exemplo, quanto a Índia, tem esse revés agora. Então, a situação não está boa para o lado europeu, no momento crítico, no momento de guerra tarifária com os Estados Unidos, de ameaças de tarifas, como vocês mencionaram agora há pouco, e agora vamos ver os próximos passos. Renato, quais foram os argumentos que eles usaram para fazer essa votação e atrasar essa confirmação do acordo? Olha, o argumento principal é que ele precisava passar pela revisão jurídica como um processo natural. Falavam que um processo dessa magnitude, ele tinha que ter um amparo legal para ser colocado em prática, tendo em vista que mexia com muitos setores da economia do bloco. Só que na prática a gente sabe que era mais um subterfúgio. Todas as vezes que a gente falou de acordo União Europeia e Mercosul, principalmente quando foi aprovado pelo Conselho Europeu, e daí depois foi assinado, a gente falava, olha, tiraram o maior obstáculo, que era a votação do chefe de Estado, onde Macron demonstrava ter alguma força. Só que a guerra não estava vencida, porque os eurodeputados, principalmente ligados à bancada ruralista de França, Itália e outros países, Polônia, eles já falavam que iriam tentar obstruir o processo com essa moção para mandar o acordo para revisão legal, mas também até mesmo com a votação, iriam fazer pressão. Só lembrando que hoje na votação em Estrasburgo teve protestos de agricultores novamente, não com a mesma dimensão que teve os protestos anteriores em Bruxelas, muitos tratores, mas teve protesto. Então, já era uma tática que eles vinham anunciando e que agora conseguiram. Destaco também que a votação foi extremamente apertada, foi 334 votos contra 324, era necessário maioria simples, com 10 abstenções, do total de 720 eurodeputados, ou seja, uma parcela aí não compareceu à votação. Renato, queria continuar contigo ainda, porque, bem, a gente já vinha falando sobre a posição, por exemplo, da Itália, que era uma posição muito importante
para a definição da primeira votação, então, como você vinha falando, dos países. Mas agora, então, essa posição dos eurodeputados, imagino que com um forte apoio, inclusive, para passar por essa nova revisão dos eurodeputados que representam a Itália, vão mostrando que, apesar daquele grande acerto que foi fechado ainda no fim do ano passado, no início desse ano, para trazer a Itália para dentro desse grande acordo entre Mercosul e União Europeia, muito provavelmente não também foi acertado com os eurodeputados, né? Como que a gente já falou que em até 2 anos pode atrasar a análise, né, na Corte para, enfim, sacramentar esse acordo. Mas essa expectativa mesmo, são 2 anos, ou é possível convencer novamente os eurodeputados de diversos países, mas também especificamente esses da Itália, já que houve esse grande acerto com os italianos? Olha, Sérgio, eu acho muito difícil que haja um retrocesso na decisão deles. E o processo é o máximo 2 anos, mas de forma geral, essas análises da Corte Europeia de Justiça chegam a durar entre 18 meses e 24 meses. 24 meses seria o prazo máximo. Você tem total razão, a Itália foi o grande fiel da balança para a assinatura do acordo, ela bloqueou a votação no ano passado. Até o presidente Lula conversou por telefone com a Giorgia Meloni, e a Giorgia Meloni falou que só precisava de tempo para explicar aos seus agricultores. Obtiveram concessão, obtiveram um pacote bilionário, antecipação do pacote bilionário que deveria começar a ser liberado do orçamento do bloco de 2028 a 2034, já garantiram que a liberação seria mais forte nos primeiros anos, ainda teve a aprovação das salvaguardas, então houve várias concessões. Mas os líderes sindicais agrícolas da Itália, eles estavam em todo momento ao lado dos franceses. Então, esses nunca abandonaram. Embora o ministro da Agricultura da Itália tinha falado que o pacote apresentado era satisfatório, na base, os líderes agrícolas eles estavam sempre manifestando ainda seus receios e estavam se alinhando sempre aos franceses, que eram a voz mais barulhenta contra o acordo. Ok, Renato, muito obrigado então pela sua análise aí. Falamos com o Renato Machado, nosso analista de assuntos internacionais. Obrigado, Renato. Bom dia para você. Bom dia para vocês. Grande abraço.